Ok, pessoal, então hoje vamos continuar aqui a tirar dúvidas, né, com relação ao livro branco, aquela introdução que a gente está fazendo dos fundamentos da programação, de uma maneira bem suave, tá? Então, na aula passada, eu tirei algumas dúvidas, né? Falei sobre function, sobre as variáveis, né? O que é que uma variável representa, né? E aí pedi para que vocês continuassem a leitura e que o objetivo da gente para a próxima semana é que todo mundo tenha pelo menos lido e praticado, né? Pelo menos até o capítulo 3, tá bom? Mas não se atenham até o capítulo 3. Você pode prosseguir a leitura, tá? Até o capítulo 5, mas na semana que vem eu vou focar, né, nos fundamentos apresentados aqui até o capítulo 3. Bom, eu quero então saber quem tem dúvida aí. Tragam aí as dúvidas para mim. Deixa só eu fazer aqui uma pequena sondagem. Quem já terminou a leitura do capítulo 2? Só para eu ter uma ideia. Coloca aí para mim, por favor. Pode ser no chat. Beleza. Ótimo. Ok. Até o capítulo 2, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Suave, né? Beleza. E quem já terminou de ler o capítulo 3? Coloca aí para mim, por favor. Tá. Então, pelo visto, apenas o sábio. Ok. Então, vocês vão ter aí até, né, até o domingo aí para concluir, domingo não, até a segunda-feira para concluir aí o capítulo 3, né, para a gente começar realmente a praticar, né, os fundamentos aí, começar a formalizar e praticar os conceitos aí de algoritmos e programação e raciocínio lógico. Bom, quem passou do capítulo 3? Sabe, leu até qual? Só por curiosidade. Ótimo, beleza. Muito bom. Muito bom. Ok. Pessoal, então vamos lá. Tragam aí para mim as dúvidas para que a gente possa tirar e prosseguir aqui, né? O caminho aí da programação. Nenhuma dúvida, então, pessoal? Tá tudo tranquilo? Isso, Sávio, exatamente. O prompt sempre vai devolver a variável como uma string. Exatamente.
E aí, por esse motivo, a gente acaba tendo que usar uma função que vocês já devem ter visto aí no capítulo 3, ou estão vendo ainda, que é a função parseInt, né? Então, essa tua pergunta aí, ela é muito boa para a gente ver isso daqui, né? O que que acontece? Quando a gente lê a variável, vou botar aqui x. Esse comando prompt, ele sempre vai ler o valor como uma string, sempre. Mesmo que eu digite um número. Então, se eu executar esse comando aqui, ele vai ler um valor, que eu vou digitar aqui 7. Ele vai exibir 7. Ele vai exibir o valor que eu digitei. Só que o que ele exibiu aqui foi uma string, né? Esse valor que tem aqui na variável x não é um número 7, né? É um caractere que representa o algarismo 7, é apenas um símbolo. Então, se a gente fosse ver, né, se a gente pudesse ver lá na memória do computador como é que estaria, a gente teria essa situação aqui. A variável x. E aí, na hora que eu digitei 7, foi armazenado nessa variável um texto, né, uma string. Vocês já devem ter visto esse nome, né, o termo técnico, string. A string é um texto. Então, na hora que eu digitei o 7, ele armazenou a string 7. Tá? Se por acaso eu fizer aqui uma operação matemática, vamos supor que eu queira exibir o conteúdo de uma variável y, eu vou criar agora, e o y vai ser x mais 1. O que é que vai acontecer? Na hora que eu fizer isso, ele vai exibir 71. Por quê? Na verdade, ele vai exibir 71, né? Porque quando eu criar aqui o y, ele vai pegar aqui o valor que está na variável x. O que está na variável x? É o texto, é a string 7. O que o JavaScript vai entender? Bom, se aquilo é um texto e ele está somando com 1, esse operador de adição, quando ele encontra um string, ele assume que você quer concatenar. Né? Concatenar, é a concatenação, né? É a junção de duas strings. Aí ele vai entender o quê? Bom, como o x tem uma string, eu tenho aqui uma soma, então é porque ele quer concatenar. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai transformar esse número 1 da string 1. E aí vai juntar o 7 com 1. Por isso que ele exibe lá 71. Mas e se eu não quisesse fazer isso? Se eu quisesse realmente somar o valor do x com o número 1, adicionar uma unidade. Aí eu preciso converter a string, que foi lido pelo prompt, eu preciso converter usando a função parseInt. O parseInt faz? Ele pega o valor dessa variável aqui, x, que no caso vai ser uma string, e vai retornar para mim, observa que isso é uma função, lembrando da aula passada, né? Ele recebeu aqui um valor e ele devolve para mim esse valor convertido para número.
Então, agora aqui, o que é que vai acontecer? Em vez dele armazenar aqui no y 71, ele vai fazer o que antes? Ele vai pegar a string 7, converte para o número 7, e aí ele vai somar 7 mais 1. E aí aqui ele coloca o número 8. Tá? Então o que vai acontecer agora, ele vai sim exibir agora o número 8. E aí o que é que a gente costuma fazer? Né? Qual é o hábito que a gente tem? Quando eu quiser ler um número, eu sei que o usuário vai digitar para mim um número para eu usar a expressão matemática, a gente vai sempre usar o parseInt. Mas aí a gente tem um hábito de colocar o parseInt já aqui, ó, na entrada de dado. Aí o que é que vai acontecer? Na hora que eu digitar o 7 aqui, esse prompt vai receber a string 7. E aí essa string 7 vai ser passada para a função parseInt. Aí o que é que o parseInt vai fazer com a string 7? Vai devolver para mim um número 7. Ele converte. Então, vocês vão trabalhar muito com isso daqui. Quando você estiver lendo um número, né, não é uma string, bota logo o parseInt aqui junto com o prompt. Que aí você evita ter surpresas desagradáveis. Tá? Aí, aproveitando já aqui, né, falando aqui do parseInt, vocês vão se deparar também com uma situação, por exemplo, onde eu quero número de ponto flutuante. Como assim? O que é um número de ponto flutuante? É como a gente chama número decimal. Tá? É o que a gente chama de número decimal. Com casas decimais. Então, por exemplo, se eu quisesse ler o número 3.14 e quisesse somar mais um, o que é que vai acontecer? Se eu usar isso aqui, ele vai mostrar apenas o 4. Por quê? O que aconteceu? Cadê o ponto 14? Por que ele não exibiu 4.14? É porque a função parseInt, na hora que ela converter aquele texto, né? Lembrando que o texto que eu digitei aqui foi esse aqui, ó. Eu digitei 3.14. Aí quando ele vai converter, como a função é parseInt, ele vai converter para inteiro. Então ele vai converter para inteiro até aqui, ó. Na hora que ele chegar no ponto decimal, ele vai desprezar tudo isso daqui. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou perder as casas decimais? Não. Para que você converta uma string dessa para número de ponto flutuante, você vai usar a função parsefloat. Então, essa é a função que vocês vão usar quando precisarem de um número de ponto flutuante. Tá? O que é um número de ponto flutuante? É um número decimal, com casas decimais. Então, agora, com o parsefloat, eu consigo botar aqui 3.14, aí ele converte para um número de ponto flutuante, soma mais um e exibe. Pronto. E aí ele exibiu. Professor, mas apareceu um 001 lá no final. Isso aí veio da conversão. Quando ele pegou a string e foi converter para número de ponto flutuante, na conversão ele acrescentou lá aquele 01, tá? Como consequência aí de arredondamento, vamos dizer assim. Mas lá na frente vocês vão aprender, vão ter uma ideia do porquê que ocorre isso, tá bom? E se eu quiser exibir somente com um determinado número de casas decimais, aí vocês já viram isso no livro, tá? Que é a função toFixed. Aí você bota aqui a função, né? Variável ponto toFixed.
2. Aí ele vai exibir somente aquilo que você quer. Okay? Então, do mesmo jeito que tem o passe int, existe o passe float. O passe float não é apresentado no livro branco, tá bom? Mas já está sendo aqui apresentado para vocês. Beleza aí, Sávio, pessoal? Ficou claro? Beleza. Ótimo. Essa passe float vocês vão usar muito quando a gente estiver trabalhando lá as questões da plataforma lá do URI, tá? A partir da semana que vem. Ok, mais dúvidas, perguntas, curiosidades? Aula passada a gente falou também da diferença do JavaScript para HTML, né? Uma é uma linguagem de programação, outra é de formatação. Ok, certo, Sávio. Espaçamento com tab. Especificamente, você viu alguma coisa no livro falando isso? Ou é algo que você está querendo? Tem algum exemplo aí que a gente possa usar para tirar? Ah, perfeito. Boa pergunta. Bom, o que que acontece, pessoal? Essa pergunta aí do Sávio é interessante, tá? Questão de organização do código, ok? Vocês vão começar a se deparar com a necessidade, né? Os programas, os algoritmos, eles vão, dependendo do problema, ele vai começar a ficar extenso e envolver algumas estruturas, como um comando de condição, um comando de repetição. Então, o que que acontece? Para quem já está lá no capítulo 4, né? Ou já deu uma olhada lá na frente, vão aparecer comandos como esse daqui, ó, o if, que é um comando de condição. Ele testa se uma condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele executa um, uma ação, tá? Então, nesse caso aqui desse comando, ele vai testar se, é um teste, if, né, em inglês significa se o x, o valor do x for menor do que 10, então ele vai fazer esse comando aqui. Ele vai fazer esse comando aqui. Então eu estou condicionando, é uma condicional, caso o x seja maior do que 10, o y vai receber x mais 1. Tá? E aí eu tenho uma variação também que eu posso acrescentar no if, esse comando aqui, ó, else, senão, né, significa senão, ou seja, se x não for maior do que 10, ele vem para cá. Então eu vou fazer isso daqui. O y recebe x mais 2.
Então, uma maneira de você organizar o código, que é isso que o Sávio está falando, seria toda vez que eu tiver um comando como esse aqui, um if, eu tenho um bloco de comandos, eu posso usar aqui um tab, ó, e não um tab. Para quê? Para colocar os comandos mais para dentro, aninhados, para facilitar a visualização. Tá? E aí, esse tab, ele vai fazer o quê? Dependendo do editor que você está usando, ele usa um espaçamento de 4 caracteres ou 2, mais ou menos assim. Né? Então, você pode colocar o espaço aqui, fazer assim, à mão mesmo, ou pode usar a tecla Tab para ele empurrar e colocar os espaços aí. E aí, os comandos que eu colocar aqui, dentro desse bloco, ó, a chave abrindo e a chave fechando, estão simbolizando, sinalizando que tem um bloco de comandos. Todos os comandos dentro desse bloco, eles vão ser precedidos pelo espaçamento aqui, tá? E aí isso daqui dá uma organização melhor para o código, tá? É um bom hábito, é uma boa prática, né? Você usar o tab, né? Usar a indentação, o nome disso é indentação, para deixar o código mais legível. E aí você vai ter, né, uma visualização melhor. Também você vai ter isso, pode ter isso com comandos de repetição. Por exemplo aqui, while, posso fazer isso daqui também. Enquanto o x for menor do que 10, assim. Ele vai fazer o quê? Ele vai repetir esses dois comandos aqui, que estão dentro do while. Então, aqui a gente tem essa visão, que esses dois comandos estão dentro desse comando while aqui. E eles vão ser executados repetidamente, enquanto essa condição aqui é verdadeira. Tá? Então, é importante, sim, o uso desse tab, tá? Dessa indentação. E fica muito legível, tá? Para quem é pessoal da engenharia de computação, ciência de computação e ADS, né, análise e desenvolvimento de sistema, que vocês vão trabalhar com desenvolvimento de software, né, é uma boa prática você fazer essa indentação, essa organização. Tá? Algumas empresas, inclusive, têm regras bem definidas para a formatação, né, do código, para que o código fique bem organizado, para que outras pessoas possam entender. Isso, Ciel, exatamente. Não só com comando de condição e de repetição, mas também dentro de função. Né? Eu poderia ter aqui, por exemplo, se eu quiser criar aqui uma function, chamar de f, ela recebe um número x, poderia escrever minha function dessa maneira aqui. Escrever assim. Eu poderia, inclusive, escrever esse meu código dessa maneira aqui. Tudo assim. Ainda vou colocar mais um negócio aqui. Y maior que 1, x recebe x mais 1. Vou deixar aqui o código bem louco. Vou deixar um código aqui bem
Pronto. Esse código aqui, ele roda, ele funciona, o computador vai entender. Uma boa. É um código perfeitamente funcional. Se eu rodar aqui, dá um resultado, funciona. Mas uma pessoa que olhar esse código, ela vai ter dificuldade para entender, né? Então, quando vocês forem escrever um código, é interessante que vocês tenham o hábito de organizar esse código da melhor maneira possível para que outras pessoas possam entender, tá certo? Porque você está trabalhando numa equipe de desenvolvimento, o que é que acontece? Às vezes você vai fazer manutenção, vai fazer correção no código que uma outra pessoa desenvolveu. E se a outra pessoa tem o hábito de escrever um código organizado, bom para você. Mas se a outra pessoa escrever um código como esse, você vai ficar realmente, né, muito chateado e triste com essa pessoa, para não dizer uma palavra mais feia, né? Mas aí o que é que vai acontecer? Se você trabalha numa equipe que tem um hábito, né, de escrever código legível, a pessoa que recebe aquele código agradece, né? Como é que ficaria esse código aqui de uma maneira mais legível, né? Aí aqui o que eu vou mostrar não é regra, tá, pessoal? É apenas convenção. O que é uma convenção? Você usa se quiser. A regra ela é obrigatória, mas a convenção não. Então, eu vou colocar aqui uns espaços em branco. Aí aqui dentro da function, como o Ciel falou, eu vou fazer a indentação, ó. Botar a indentação. Para quê? Para sinalizar que esses dois comandos eles estão internos a essa função. Tá? Vou saltar uma linha aqui, vou botar um espaço em branco para destacar. Declaração aqui de variáveis. O comando while. E aqui eu vou fazer o quê? Esses comandos aqui que estão dentro do while, eu vou colocar uma indentação em cada um deles. Para quê? Para que a gente tenha a visão de que esses comandos eles são internos a esse comando while aqui de repetição. Vou dar um salto de linha aqui. Aí aqui, vou botar um espaço para ficar mais... Pronto. Aí esse comando aqui, ó, ele está interno ao comando if. Então vou dar mais uma indentação. Aí aqui essa chave fechou com aquela chave de cima, vem o comando else. Aí agora eu vou dar uma indentação aqui, ó. Essa chave vou deixar aqui fechando com essa outra aqui. Pronto. O que é que eu estou vendo agora? Eu estou vendo que eu tenho uma function. Esses dois comandos, eles pertencem a essa function, está interno. Então, já visualmente, eu já consigo ver, né? Já consigo ter noção do tamanho dessa minha função, quais são os comandos dela. Aí tem esses dois comandos aqui, e aqui eu tenho um comando while que tem esses dois comandos aqui dentro. Ó. Esse é o primeiro comando, vou dar uma quebra de linha aqui. E esse aqui é o segundo comando, é o comando if else. E dentro desse comando if else eu tenho o quê? Internamente a ele, eu tenho esse comando, e dentro do else eu tenho esse outro comando aqui. E aí fora do while, tá aqui o while acaba bem aqui, fora do while eu tenho o document write. Então agora o código ele está bem mais legível, né, para uma pessoa, né, fazer manutenção. Então o pessoal aí que vai trabalhar com desenvolvimento, tem uma frase, eu não lembro agora quem foi, acho que foi Martin Flower, é um cara renomado aí na área de desenvolvimento, que ele diz o seguinte: escrever um código para um computador executar, entender, é muito fácil. O difícil é escrever um código que uma outra pessoa pode entender. Então, realmente, quando você estiver escrevendo um código, escreva o código para que outra pessoa entenda também, e não apenas o computador. Beleza? Então, agora sim, ó,
E aí, um outro hábito interessante é que você coloque sempre as funções, né? Declare as funções primeiro, depois você declara as variáveis e depois você coloca o código mesmo que vai ser executado, tá? Então eu poderia usar aqui, vou usar o comentário, ó. Então você pode também usar e abusar de comentários para que a pessoa possa ver o que está sendo feito. Pronto. Então, se eu tivesse uma outra função aqui, por exemplo, aí eu posso declarar a função aqui. Então, é um bom hábito você colocar no início todas as funções auxiliares, né, que você vai usar no teu código. E aí, depois de declarar as funções, você começa aqui o teu algoritmo, né, o código principal, né, a rotina principal, para ficar bem delimitado, tá? Então, é um bom hábito fazer isso daí. E também colocar comentários, ok? Beleza, ok. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Dúvidas? Ok. Bom, pessoal, só uma pergunta aqui. Todo mundo já criou a conta lá no URI Online, na plataforma? Beleza. Ok, aqui tem só 9. Temos 12 alunos aqui na sala. Então, tem três alunos ainda não criaram conta, pelo menos não mandaram para mim, para eu incluir aqui na minha disciplina dentro do URI. Então, quem não criou a conta, pessoal, peço para que me avise aí, para a gente criar agora. Não criou, né, Vitor? Então, você vai fazer o seguinte, você vai criar a tua conta aí, nesse site aqui, ó. E aí o e-mail que você usar lá na criação da conta, você bota aqui para mim no chat, que é para eu poder te convidar a entrar aqui nessa plataforma dentro da minha área restrita, tá? Tem sim, João. João Pedro fez uma pergunta interessante. Tem diferença um número com aspas e sem aspas? Tem. E a resposta é essa exatamente que você disse. Com aspas é string e sem aspas é número, né? É exatamente isso que você mesmo respondeu. Então, se eu coloco aqui y recebe 7 entre aspas, eu estou atribuindo a string 7. Agora, se eu coloco y igual 7, estou dizendo que o y é um número 7, né? E qual é a diferença? A diferença é essa que a gente viu, né? Que quando eu tenho a string, ele concatena, ele junta. E quando eu tenho um número, ele consegue somar, consegue multiplicar, né? Fazer operações matemáticas, tá? O número, ele representa uma quantidade. E aí você pode operar sobre ele, fazer conta. Já string não. String é apenas um texto, né? Um caractere.
Beleza. Então, Henrique, pronto, tu cria aí tua conta e manda para mim aqui no chat o teu e-mail que você usou. Beleza, João Pedro? Ok. Bom, pessoal, então é o seguinte, quem não tem dúvida ainda aí, eu vou pedir para que aproveite essa aula agora para continuar a leitura do livro, tá certo? Você parou lá no capítulo 2, continua, vamos aproveitar aí o horário da aula, continua a leitura, fazendo a atividade. Quem ainda não começou o capítulo 3 já começa agora, e aí aproveita esse horário de aula já para ir tirando dúvida aqui comigo, tá bom? Porque na próxima aula, na terça, a gente já vai começar a realmente praticar, a usar todos esses conceitos aqui para resolver problemas, né? E aí a disciplina realmente vai ficar num ritmo bem mais acelerado, né? E bem mais interessante. Sávio, desse livro branco aí, não, vocês vão até o final do livro, tá? Vocês vão chegar a usar esse livro inteiro. Mas como? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar até o capítulo 5, que são os fundamentos, né? É a base mesmo para a gente poder começar. Aí, à medida que a gente for avançando, né, quando a gente começar a chegar em coisas mais avançadas, aí eu vou pedir para vocês lerem os outros capítulos, né? Principalmente o capítulo 6. Tá? Em termos de conteúdo, vocês vão ver até o capítulo 6, que é arrays, né? Vetores. Então, até o capítulo 6 realmente tem tudo que vai precisar da ementa. O capítulo 7 e 8, eles são apêndices. Então, são coisas extra ementa da disciplina, mas que vocês vão precisar para fazer o trabalho. Então, é só um adicional. E aí, na semana que vem, eu já vou introduzir um outro livro. Né? Vocês vão ficar trabalhando sempre com dois livros. Esse livro branco e um outro livro que vai ter a teoria, né? É a formalização. Aí eu vou formalizar tudo que vocês vão estar fazendo. Só que aí primeiro a gente faz a prática e depois eu vou formalizar. Vou mostrar a teoria por trás dessa prática. Estou vendo aqui que o Rafael e o Diego ainda não estão dentro aqui do URI, né, na lista, na minha disciplina, tá? Queria que vocês vissem isso daí logo. Se vocês já criaram a conta, me diz aí qual foi o e-mail que vocês usaram. E se não criaram, criem agora, tá? Para que a gente não, na próxima aula, não perca tempo fazendo isso. Beleza, Diego.
Beleza, Diego, Henrique. Só o Vitor Correia criar aí e colocar. E aí eu coloco todo mundo junto. E o Rafael também. Rafael aí, se puder mandar para mim o e-mail. Pronto. Diego e Henrique, eu vou mandar aí o convite, estou mandando aqui pelo site. Vocês vão receber um e-mail com um link lá para ingressar dentro dessa minha disciplina, tá? Que é onde eu vou liberar as listas de exercício a partir da próxima semana, é onde vocês vão fazer as provas, né? Etc e tal. E aí eu fico aguardando o Vitor Correia e o Rafael mandarem os e-mails aí. Caso não chegue o e-mail aí agora, dá uma olhada na caixa de spam, tá? Às vezes cai lá na caixa de spam. Tá, Vitor. Você usou esse e-mail para criar a conta? Pronto. Então, você vai receber o e-mail agora de convite, tá? Para entrar na minha turma aqui dentro da. Vou mandar aqui do Rafael também. Pronto, mandei aí para vocês quatro. Vitor, Rafael, Henrique e Diego. Então o Uri vai mandar um e-mail aí com o convite para entrar na minha disciplina, tá? Recebeu o e-mail, clica aí no link. Dá uma olhada na caixa de spam para ver se não está lá. Beleza. Diego já entrou. Professor, quando eu boto o e-mail e a senha, tá falando como se tivesse errado.
Não sei o que é isso. Na hora de entrar no site, Você usou esse e-mail mesmo para criar a conta? De repente vê aí a senha. Ok, entrou o Vitor Correia. Beleza, Vitor. Depois lá tu bota só teu sobrenome, viu, Vitor Correia, no teu perfil, que tem o Vitor Hugo aqui, só para diferenciar, para ficar, dar um destaque. Aí na hora que eu for pegar os pontos, né, da nota, fica ok. Então, entrou o Vitor, Rafael, não, Diego, falta o Henrique, Henrique e Rafael. Beleza, Vitor. Professor, o meu tá dando como se tivesse errado. É que eu tô no celular, aí tô usando minha internet, tá meio ruim, não sei se é por causa disso. Eu posso ver depois e lhe avisar pelo torpedo, não sei. Pronto, pode ser, cara. Qualquer Ok? coisa você pode até mandar um print da tela só para Ok, ver o tranquilo. que está acontecendo. Beleza. Ok. Bom, pessoal, dúvidas mais? Bom, quem criou o cadastro aí hoje, eu pedi só para fazer aqui essa última alteração aqui, ó. Vocês vão aqui no perfil, configurações. Tem algumas configurações aqui importantes. A primeira é universidade, tá? É importante colocarem aqui a universidade de vocês. Quem não colocou ainda, como é que vai fazer para mudar? Clica bem aqui, ó. Clique aqui para mudar a sua universidade, tá? Abaixo de ano de graduação tem essa opção aqui. Clique para mudar a sua universidade. Você vai clicar. Aí o que é que vai acontecer? Provavelmente vai ter esses três traços aqui, ó. Aí você vai fazer isso. Clica aqui na lista, aperta Backspace para apagar esses três traços e digita Unifor. Aí seleciona a Unifor, clicando no nome dela e clica no botão salvar. E aí ele vai mudar a universidade. A outra configuração é mais embaixo, nessa mesma página, onde tem preferências do site. Aí você vai deixar a linguagem do site português, vai escolher português. O país vai escolher o Brasil. Fuso horário vai escolher América Fortaleza, né? Menos 3 horas, que é o fuso horário de Fortaleza. Menos 3 horas, América Fortaleza. E a linguagem de programação padrão, você vai botar aqui JavaScript. E aí depois clica aqui embaixo em salvar. Tá? Então essas configurações aqui vão ser importantes.
Professor, qual a linguagem? Desculpa. JavaScript. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui. JavaScript. Beleza. Entrou o Henrique. Olha, aí fica faltando só o Rafael. Depois o Rafael me contata aí por WhatsApp ou Torpedo. E aí dá certo. Bom, então tudo pronto para a gente começar na próxima semana já a resolver aqui os problemas, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou estar aqui, vou continuar aqui até 11 horas, até o final da aula, para tirar dúvidas. Então, aproveitem agora esse horário da aula para vocês continuarem a leitura aí do capítulo 2, capítulo 3, tá? Para finalizar o quanto antes, tá? Então, eu vou ficar aqui até às 11 no Google para tirar dúvida. Quem não tem dúvida ou quem quiser desconectar da internet, fique à vontade. Havendo dúvida, é só voltar que eu vou estar aqui. Beleza? Joia. Valeu. Vitor, vocês precisam ler esse livro branco aqui, né? Que está disponível lá no AVA. Não sei se você já... É a primeira aula que você está vindo hoje ou você veio na aula passada já? Pronto. Então, vai fazer, né, aquilo que eu tinha orientado. Baixa esse livro aqui, que está lá no AVA da disciplina. Tem um PDF que você vai baixar e você vai ler esse livro aqui, tá? Até o capítulo 3. Ok? Começa aqui, vai fazer exatamente o que esse livro vai mandando fazer. É um tutorial, tá? Que é para preparar vocês para a gente começar a resolver os problemas, a criar algoritmos para resolução de problema. Então, são os primeiros passos, tá certo? E aí, as dúvidas que forem surgindo, você vai trazendo aqui para mim, para que eu tire, tá bom? Então, se você quiser começar agora, e eu sugiro que você faça isso, e aí eu vou estar aqui até às 11 no Google para tirar as dúvidas. Ok? E importante, pessoal, quem não pôde assistir a aula passada toda, né? A aula está disponível, a gravação, já mandei o link aí para vocês, tá?
de onde assistir todas as aulas gravadas. A aula passada ela teve muita informação, então eu sugiro que vocês assistam aí, revejam essa aula de terça-feira. Eu vou mutar aqui meu microfone, mas eu estou aqui com os fones, tá? É só falar aí ou botar no chat que eu ligo aqui meu microfone. Valeu, Sávio. Falou. Professor, Diga aí, Vitor. o senhor já fez a chamada? Já fiz sim, no início da aula. Acho que o senhor. Ah, no início da aula, eu acho que eu não estava ainda na aula. Por isso que eu fiquei aqui esperando e eu. Não, eu já faço no início, mas aí quem vai entrando eu vou colocando. Deixa eu ver aqui. Ah, Coloquei. Vitor colocou? Hugo. Já Tá botei a certo. presença aí de todo mundo. Show, obrigado, tá? Tchau, Falou, tchau. cara. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.